Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós iniciamos estudos a respeito do comportamento cristão, como deve ser o comportamento do crente. É uma revista lindíssima, com ensinamentos profundos, e hoje nós estudaremos sobre a ética do comportamento cristão. A ética do comportamento. Veremos algumas coisas bem específicas aqui que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, verso 9. Gostaria de te convidar a ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Romanos 12, verso 9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vamos ler mais uma vez? Vou ler aqui na Bíblia, na versão NVI. Ela é um pouco diferente, diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Vamos orar? Pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor nessa manhã. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado porque o Senhor nos permitiu levantar da nossa cama e estarmos aqui. Obrigado por esse louvor prestado ao Senhor, porque o Senhor já falou ao nosso coração, ó Deus, enquanto louvávamos. O Senhor enche o nosso coração, o Senhor vai lavando, vai limpando o nosso coração. Te damos graças por isso. E agora, assentados em volta da Tua palavra, Pai, eu lhe rogo uma porção de graça do Senhor, meu Deus, para que haja entendimento e compreensão daquilo que o Teu Espírito Santo quer comunicar a nós nessa manhã. Fala conosco, Espírito Santo, de uma forma pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos. A mim eu lhe rogo graça para transmitir essa mensagem. Eu dependo inteiramente do Senhor. Usa minha boca, usa minha mente, em nome de Jesus. Fala conosco, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querida. Quando a gente pensa a respeito desse tema, ética do comportamento cristão, a gente tem que entender, primeira coisa, o que é ética cristã? O que é ética cristã? A ética cristã é um conjunto de princípios e valores morais baseados na Bíblia. Então é bem simples. A ética cristã é o conjunto de princípios e conjunto de valores cristãos, valores morais do crente baseados na palavra do Senhor, que é o nosso manual de fé e prática, que é aquilo que o Senhor deixou para nos dar rumo e prumo na nossa vida. Tem por objetivo realmente guiar o crente, guiar os cristãos, os fiéis na busca aí da santidade e da perfeição moral, nesse processo de aperfeiçoamento da nossa moral e dos nossos valores, o que só é possível, querido, através da graça de Deus e também do nosso esforço. Porque tem os dois lados, tem a graça manifesta de Deus. Porque a graça de Deus, porque é a graça que vai nos libertar do pecado. Jesus Cristo veio para desfazer a obra do maligno. O homem estava perdido, afundado no pecado, impossível de se libertar dele, mas Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, e a partir daquele ato, agora quando o homem entrega o coração a Cristo, agora ele tem os seus pecados perdoados, e ele fica livre dessa amarra, desse grilhão que é o pecado, que aprisiona e que realmente impede o homem de caminhar de acordo com o propósito de Deus. Então depende da graça e também depende do esforço humano, porque é um desafio nosso de todos os dias, decidirmos e vivermos e colocarmos em prática na nossa vida comportamentos de acordo com princípios baseados na palavra do Senhor. Isso não é fácil não, querido. Ser crente é fácil? Não. Viver no mundo em que nós vivemos de acordo com os princípios da palavra do Senhor é coisa fácil? Não, querido, não é coisa fácil não. Tem que renunciar à carne, tem que renunciar a desejos, requer sacrifício. O próprio Jesus Cristo diz isso: aquele que quiser vir após mim, tome o quê? O seu jarro de flores? Não, tome a sua cruz e siga-me. Então tomar a cruz é realmente carregar
os seus desafios, os seus dilemas, os seus questionamentos, os seus problemas, as suas dificuldades, carregar consigo até o altar do Senhor, trazer ao Senhor: Senhor, eu estou me sacrificando, estou levando ao Senhor, a minha carne, os meus desejos são de caminhar nessa direção, mas eu renuncio isso, eu abro mão, porque eu quero viver uma vida que agrade ao Senhor. Deus querido, Ele criou o homem perfeito. Deus criou Adão e Eva perfeitos, não tinham pecado, e os colocou em um local perfeito também, um jardim criado pelas mãos do próprio Deus, perfeito, um homem perfeito em um lugar perfeito, tinha tudo para poder dar certo, estava tudo bem, mas infelizmente o pecado entrou na raça humana e o pecado corrompeu, e ele tem esse poder de corrosão. Ele corrompeu o coração do homem, o seu comportamento e a sua forma de relacionar com Deus e de relacionar com o seu semelhante, relacionar com o homem. Então o pecado, ele deteriora, o pecado, ele corrompe, o pecado, ele destrói, o pecado, ele arruina aquilo que foi plano e propósito de Deus para as nossas vidas, a começar lá de Adão. E esse pecado trouxe esse afastamento, promoveu o afastamento do homem de Deus. Qual que foi a primeira reação de Adão quando ele pecou? Fugir de Deus, tentar se esconder de Deus, porque o pecado, ele gera essa consequência nas nossas vidas, o afastamento do Senhor. Então o pecado corrompeu o relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem consigo próprio. Mas Deus, Ele é um Deus de misericórdia, e Deus criou o homem com o propósito de relacionar com Ele. Pela sua grande misericórdia com esse homem, Deus já iniciou maneiras de reaproximar o homem consigo próprio. E aí nós vemos a mensagem tanto dos profetas no Antigo Testamento, quanto do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, trazendo fundamentos de uma ética cristã para que o homem desenvolva um comportamento de maneira que venha relacionar com Deus da maneira devida e venha relacionar com o seu semelhante também da maneira própria, de maneira acertada. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente tem os 10 mandamentos, a palavra do Senhor trazida, entregue a Moisés para que ele comunicasse ao seu povo e instruísse o seu povo a forma como relacionar com Deus, por exemplo, e com o seu semelhante. Nós vemos lá nos 10 mandamentos a respeito, por exemplo, da importância de honrar a Deus. E aí tem alguns mandamentos a respeito disso: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não vai se dobrar a elas, não vai adorá-las, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso tudo se refere ao quê? A honrar a Deus, colocar Deus no local de honra, no local devido que Ele deve ocupar na nossa vida e no nosso coração. A respeito do relacionamento interpessoal, também há mandamentos a respeito disso, onde Deus vai dizer ao povo: olha, honre o teu pai e a tua mãe, honre aqueles que te criaram, honre aqueles que te formaram, aqueles que te sustentaram, aqueles que proveram para você o que você precisava para poder crescer. Honre, dê valor aos seus pais. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não dirás falso testemunho. Todos os ensinamentos, na verdade, ensinamentos e diretrizes de Deus para elevar o padrão do seu povo, do povo que Ele queria constituir para si próprio, da forma correta como eles deveriam relacionar entre si, e também como eles deveriam buscar a Deus, se aproximar do Senhor, evitar comportamentos imorais, por exemplo, não adulterarás. Então, queridos, a palavra do Senhor, desde o Antigo Testamento, vai apontar para uma forma de relacionar, para adequar, na verdade, o homem numa forma de relacionamento correta com Deus. O homem, antes disso, vivia afastado do Senhor. Agora Deus constitui um povo para si e não deixa esse povo de qualquer maneira. Ele constitui um povo e fala: olha, eu quero que vocês vivam dessa maneira, porque aqui, essa maneira é a maneira correta. Esse é o padrão de vida, é um padrão elevado, é um padrão nobre. Esse é o padrão que eu quero que vocês vivam, a forma como relacionarem comigo e como relacionar com o seu próximo.
Já no Novo Testamento nós vemos ensinamentos de Cristo sobre temer a Deus, sobre ter misericórdia com o próximo, coisas que fundamentam e devem fundamentar os valores do crente. O Sermão da Montanha, por exemplo, que é considerado um dos ensinamentos mais importantes de Jesus, a síntese, o resumo de tudo aquilo que é essencial para o cristão viver de maneira acertada, está contido ali no Sermão da Montanha, onde Jesus vem destacar a importância da humildade, bondade, compaixão, ensinou a respeito de confiar em Deus, de realmente relacionar com o Senhor, justiça social, cuidar dos pobres, tratar os outros como você gostaria de que fossem tratados, ou seja, a régua de Deus a nosso respeito, ela é uma régua elevada. Nós vemos no mundo um padrão de conduta, um padrão de moral e um padrão de valores corrompido e deteriorado pelo pecado, que cada vez mais vai afundando. Eu tenho certeza que a geração anterior, a geração dos nossos pais, a turma que tem aqui mais de 60 anos, olha para trás e vê hoje acontecendo coisas no mundo que na sua juventude não tinha, não é assim? Hoje está acontecendo coisas que há 20 anos atrás não aconteciam. Não era esse tipo de comportamento, não era esse tipo de padrão. As famílias tinham um determinado padrão, e hoje a gente olha e vê completamente diferente. A nossa geração aí de 40 anos de idade, hoje nós vemos coisas que na nossa infância a gente não via. Uns tipos de relacionamentos que não aconteciam, comportamentos, coisas. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. E porque o mundo jaz no maligno, quem rege esse sistema é o inimigo das nossas almas. E a Bíblia diz que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E ele vai destruir o homem de todas as maneiras. O diabo não brinca. Ele é firme no seu propósito. Afastar o homem de Deus, destruí-lo. E hoje a gente vê pessoas praticamente alienadas, em juízo, mas alienadas de uma verdade, alienadas de um comportamento correto, de uma postura devida de homem, de uma postura devida de mulher, de filhos, completamente sem temor de Deus no coração. E nós vemos a cada vez mais uma geração seguindo a outra, com temor, com menos temor de Deus. Antes as pessoas, elas ainda podiam não professar a fé cristã, mas por respeito e por temer a Deus, elas não faziam algumas coisas. Hoje nós não vemos mais isso, porque o diabo, porque o pecado, ele corrompe, ele tem esse poder de corromper o homem e degradar realmente a sua vida. E quando nós falamos a respeito de ética de comportamento cristão, nós temos que voltar os olhos para as Escrituras, para a sã doutrina, porque ela é o padrão de Deus para as nossas vidas. É aquilo que o Senhor deixou quando se fala em comportamento cristão. Nosso propósito e maior desafio é viver de acordo com a palavra do Senhor. É o propósito e o desafio, porque eu repito, é fácil? Não é fácil, é um desafio nosso todos os dias, fazemos mortificar a nossa carne para vivermos de acordo com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses e aos irmãos de Colossos, os Colossenses, ele disse que eles deveriam se portar de maneira digna, conforme o Evangelho de Cristo. Ou seja, maneira digna, de uma maneira nobre, de uma maneira excelente. Filipenses capítulo 1, verso 27, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, de um modo digno, que eu ouça falar, ou que eu veja presencialmente quando eu estiver com vocês, que vocês estão vivendo de uma maneira digna, conforme o Evangelho de Cristo, ou seja, honrando a palavra do Senhor, vivendo de acordo com ela, lutando, firmes em um só espírito, ou seja, que haja unidade entre vocês, que haja um amor e unidade de propósito para poder seguirem a palavra do Senhor e viverem de maneira como ela nos orienta a viver, juntos pela fé evangélica. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, o apóstolo vai dizer: ora,
como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Assim como vocês receberam essa mensagem, agora não basta apenas aceitar a Cristo, não basta apenas levantar a mão, abrir o coração e falar: Jesus, eu preciso de Ti, entra na minha vida. Não basta somente isso, agora é necessário viver de acordo com os princípios do Senhor. Por isso que o apóstolo vai dizer: andai nele, não apenas receber, não, mas ande nele, no dia a dia. Leve-o consigo no trabalho, leve-o consigo para a escola, leve-o consigo para dentro da sua casa, para que você viva de acordo com Ele, com o que Ele quer, crescendo na graça do Senhor. O cristão, ele tem realmente o dever de viver de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com os princípios do Senhor, e abandonar as filosofias e as doutrinas do mundo, ensinamentos do maligno que tentam realmente corromper o nosso relacionamento com o Senhor. Doutrinas de homens, é o que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, verso 8, quando ele vai dizer: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não seguindo a Cristo. Tenha cuidado para que não sejam enganados, tenha cuidado para que não sejam enredados em filosofias vãs, em doutrinas do mundo, em ensinamentos, ou em práticas, ou em palavras. Tenha cuidado para que não seja influenciado com ideologias do mundo, com ensinamentos do mundo. Tenha muito cuidado, para que em razão disso você não se afaste da presença do Senhor. O cristão realmente ele deve professar, defender e viver a verdade do Evangelho, e entender que isso não é uma luta contra carne e sangue, mas isso é algo espiritual. Quando nós vivemos neste mundo e decidimos, quando você acorda pela manhã e fala: Senhor, eu quero viver esse dia de maneira acertada, quero viver esse dia de maneira santa, de acordo com o Senhor na minha vida, colocando sempre o Senhor em primeiro lugar. É um desafio. Por quê? Porque essa nossa peleja não é contra carne e sangue, isso é no mundo espiritual. Por isso que no cristão ele deve, primeira coisa que fazer, não sair de casa sem orar, não sair de casa sem dobrar os joelhos, falar: Senhor, me cubra com a Tua graça, em nome de Jesus, vai adiante de mim, aplane no meu caminho. Efésios 6, verso 12, o apóstolo vai dizer a respeito dessa nossa peleja, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O nosso inimigo, querido, não é o nosso colega de trabalho. O nosso inimigo não é o nosso vizinho, aqueles que estão ao nosso redor. Não. É o inimigo, é o diabo. É o diabo. A gente tem que entender que às vezes ele vai utilizar pessoas, vai utilizar pessoas para tentar influenciar, vai utilizar pessoas para poder se levantar e fazer oposição, para poder desonrar. Isso, ele utiliza sim, mas temos que compreender, é a obra do maligno. Por isso que devemos nos revestir do Senhor, da presença do Senhor, encher o nosso coração da presença do Senhor, para que a gente possa resistir nesse tempo mau. E por que é importantíssimo nós introduzirmos esse estudo nessa manhã, destacando essas verdades a respeito da nossa peleja, a respeito do desafio de viver o cristianismo, a respeito da importância de conhecer a sã doutrina para caminhar por ela. Por que é importante isso? Porque o contexto que nós vivemos, desde lá de trás até, eu digo agora, o contexto atual de hoje, é que o inimigo ele sempre vai tentar nos iludir. E a palavra do Senhor já deixa esse alerta para nós, de uma maneira muito clara e expressa. Apóstolo Pedro, por exemplo, na sua segunda carta, capítulo 2, abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3, vai dizer: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também
haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo contra si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. A palavra do Senhor vai dizer aqui a respeito da artimanha dos falsos doutores, dos falsos ensinadores, dos falsos mestres. E aqui nós vemos 3 categorias que o apóstolo Pedro vai dizer a respeito dos anticristos, que são aqueles que vão se levantar e vão dizer abertamente contra a pessoa de Cristo, contra o Filho de Deus. Também os falsos profetas, aqueles que vão de uma maneira sorrateira negar a eficácia do Evangelho de Cristo, dizer que isso está errado, ou tentar de alguma maneira modificar ou trazer um ensinamento diferente do ensinamento da palavra do Senhor. E um outro grupo, que é o grupo dos libertinos, que são aqueles que, interessados em dinheiro e em agradar pessoas, relativizam os princípios da Bíblia e se tornando tolerantes com o pecado e deixando, em razão disso, o pecado corromper as ovelhas, corromper o rebanho, corromper o coração da igreja. São os libertinos, aquele grupo de doutores que vão dizer: não tem problema, pode seguir dessa maneira, não é pecado isso. Não, isso não é pecado, sabe? E pecado é pecado. Pecado não muda. Pecado não muda. Ideias mudam, filosofias mudam, pensamentos mudam, mas pecado não muda. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. E a gente deve reconhecer que é pecado e se arrepender e deixar o mau caminho, para que haja o quê? Uma vida de santidade, uma vida de retidão. E aqui em Romanos capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo, volte seus olhos lá por favor, agora em Romanos capítulo 12, nesse verso 9, Paulo coloca aqui uma pedra angular a respeito da ética cristã, uma pedra fundamental, que é o amor. O amor, ele vai começar dizendo no verso 9, o amor seja, na sua Bíblia deve estar às vezes, sem hipocrisia ou sincero. O amor seja sincero. Seja sincero. Ele inicia esse capítulo 12 falando sobre o relacionamento do homem com Deus. Lá no início, verso 1 e 2, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo vem dizer de uma maneira muito clara que, olha, não se conforme com o mundo, não tenha a forma do mundo, porque quem rege o mundo é o maligno. Então não nos convém, não podemos adotar para nós esse estilo de vida, ou o mesmo estilo de vida do mundo. É incompatível, é incompatível. E depois, a partir do verso 3 até o verso 8, ele vai falar a respeito de relacionamento interpessoal. Aí ele vai dizer: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém saber. Ele vem falar aqui a respeito de ministérios, porque assim como, verso 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E aí a partir do verso 6, ele vai falar a respeito dos dons, segundo a graça nos é dada, dom de profecia, seja ela usada de maneira devida, na medida da fé, dom de ministério, dom de ensinar, dom de exortar, no verso 8. Então, ele vai dizer que todos esses dons, somos membros de um só corpo, e o Espírito Santo capacita a cada um de uma maneira para exercer dentro desse mesmo corpo as funcionalidades dele. Assim como o nosso corpo possui membros diferentes, com funcionalidades diferentes, mas que são extremamente importantes para a efetividade do nosso corpo, para termos a capacidade de fazer o que podemos fazer, o apóstolo vai fazer essa mesma referência à igreja,
que é o corpo do Senhor. E vai dizer que o Espírito Santo deu dons específicos a cada um de nós para exercermos dentro do reino do Senhor o ministério de maneira devida. Mas que todos eles, o padrão, a pedra angular de todos eles é o amor. Então aquele que ensine com amor. Aquele que exorte também com amor. Todos que são chamados a servir, sirvam com amor. Então o amor realmente é a base. E aqui, nos versos que nós lemos, 9 a 11, ele vai eleger aqui alguns degraus para falar a respeito desse padrão do comportamento do crente. No verso 9, volta os seus olhos lá, por favor. Ele vai dizer: o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, detestai o mal. Esse é o primeiro degrau. Detestar o mal é o mesmo que odiá-lo, é o mesmo que ter repulsa ao mal. E o apóstolo Paulo, ele vai usar a expressão fugir em algumas de suas cartas para poder se referir àquilo que nós devemos nos afastar. Abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. O apóstolo vai dizer o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então o apóstolo vai dizer: olha, fuja da impureza. A imoralidade sexual é todo relacionamento ou prática sexual fora do casamento. Então abandone isso, deixe de lado, fuja. Fugir é não ficar perto, é não ficar próximo, é realmente ter distância. Passe mais algumas páginas aí, capítulo 10, verso 14. 1 Coríntios 10, verso 14. Ele vai dizer: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Afastar da idolatria, fugir da idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu coração, na minha vida. Idolatria não é somente uma imagem de escultura que eu venha me dobrar a ela e adorá-la. Não, idolatria não é somente isso. Idolatria é tudo aquilo que ocupa no meu coração o lugar de Cristo. E qual que deve ser o lugar de Deus na nossa vida? Primeiro questionamento para a gente entender. Qual que deve ser o lugar de Deus? O primeiro lugar, não é? O primeiro lugar, o lugar mais excelente. E aí eu te faço uma outra pergunta. Então, qual é o lugar que Deus efetivamente está ocupando no seu coração? Qual o lugar que Ele ocupa? Qual lugar? É esse primeiro lugar? A gente tem que entender isso porque há coisas que têm muita facilidade de ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Há coisas que têm muita facilidade. Por exemplo, uma delas, o dinheiro. Tem pessoas que têm uma facilidade grande de deixar o dinheiro ocupar o primeiro lugar na sua vida. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Um péssimo senhor. Sabe, o dinheiro a gente tem que utilizá-lo para o nosso bem. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção. Mas a Bíblia vai dizer que o amor a ele é que é a raiz de todos os males. Então o dinheiro, ele é uma bênção. Ser próspero é uma bênção. Ter dinheiro é uma bênção. Poder utilizar para o reino do Senhor, para abençoar a vida das pessoas, isso realmente é uma bênção, mas tem que ser usado do jeito certo. Mas o nosso coração jamais pode estar apegado a Ele. Jamais Ele deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Ele deve ser a prioridade. E há pessoas que infelizmente deixam o dinheiro corromper aos poucos o seu coração, de maneira que se apegam a ele tanto, que nem conseguem desfrutar dele. É o que a Bíblia vai chamar do avarento. O avarento ele até tem, mas ele não consegue nem ele mesmo desfrutar daquilo que ele tem. O dinheiro. Uma outra coisa que geralmente ocupa, às vezes as pessoas colocam os filhos como primeiro lugar na sua vida. Às vezes coloca o cônjuge em primeiro lugar na sua vida. Não faz outra coisa ou na verdade, se submetem a fazer aquilo, qual que é a vontade do filho. Não, meu filho, você quer ir hoje na igreja? Ah, eu não estou querendo não, então tá bom, então não precisa não. Sabe? Colocar o filho em primeiro lugar, a vontade do filho em primeiro lugar, a vontade do cônjuge em primeiro lugar. Não, querido. No nosso coração, em primeiro lugar, deve ser sempre o Senhor. Sempre o Senhor. Colocá-lo, amá-lo. Outros colocam o lazer, a carreira, os amigos em primeiro lugar, de uma maneira às vezes bem
bem sorrateira. Às vezes o diabo tenta ir fazendo isso e fazendo de tal maneira, de forma que a pessoa não consegue perceber que a profissão ela colocou em primeiro lugar. Ela não tem mais tempo para nada. Ela não tem tempo para servir na casa do Senhor. Ela não tem tempo para vir adorar o Senhor, porque ela está trabalhando. Trabalho é bom? É bom. Trabalho é uma bênção? É. Mas ele tem que ser feito com equilíbrio. E aí a pessoa não consegue perceber que ela está destruindo o seu casamento, deixando de viver com os filhos, porque está se doando totalmente ao trabalho. O trabalho está sendo o senhor dele. Então temos que ter realmente cuidado para não deixar as coisas ocuparem o nosso coração. O dia ele tem a mesma duração para todos, é 24 horas. Deus é justo, 24 horas para todo mundo. Como que você vive o seu dia? Colocando Deus em primeiro lugar, colocando a palavra do Senhor em primeiro lugar, os princípios do Senhor em primeiro lugar. Em 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo vai alertar Timóteo a respeito de dois perigos, que é o perigo dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres, e o perigo da riqueza. E ele vem dizer no verso 11: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, foge dessas coisas, foge de tudo aquilo que venha corromper o seu coração, foge, para que você viva um padrão de vida que realmente agrade ao Senhor. Detestar o mal é o que o apóstolo João vai dizer, a sua primeira carta, 1 João capítulo 2, verso 15, ele vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, porque é incompatível, querido. Não é possível haver comunhão entre luz e trevas. Não é possível nós amarmos as coisas do mundo e amarmos ao Senhor. Não tem jeito, não tem jeito. Não somos deste mundo. Fala para quem está do seu lado aí: não somos deste mundo. Não somos deste mundo. A gente não é daqui. A gente não é daqui. Não é possível fazermos concessões e aceitarmos em nossas vidas coisas do mundo. Caso contrário, nós estaremos o quê? Nos afastando de Deus. Não é possível flexibilizarmos, fazermos concessões e aceitarmos as coisas ou os padrões do mundo e as coisas do mundo, porque nós estaremos nos afastando do Senhor. Por exemplo, fazer concessões com utilizar palavrão, xingamento. Não é compatível um cristão haver isso na boca, nos lábios de um cristão. Não é compatível. Não é compatível o cristão dar espaço na sua vida para mentira, hábitos de mentira. Não é compatível isso. Não é compatível alguns hábitos e comportamentos do mundo. Uma outra coisa também é emprestar os ouvidos para músicas do mundo. Não é compatível, querida. A palavra do Senhor, a música, se tem uma coisa que tem uma influência muito grande na nossa vida de ser humano, chama-se música. A música, ela tem um poder impressionante nas nossas vidas. A música, ela influencia caráter. A música, ela tem um poder de trazer uma mensagem subliminar na nossa mente, que fica ali de uma maneira imperceptível, mas que a pessoa passa a viver de acordo com aquilo que ela está cantando. A música, ela tem um poder imenso, imenso. A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores. O que isso significa? Que quando você abre os seus lábios para louvar ao Senhor, você coloca música de Deus para tocar dentro da sua casa, a palavra do Senhor vai dizer que Deus vai se fazer presente. A música atrai a presença do Senhor, o louvor atrai a presença do Senhor. O inverso também é verdade. Se eu empresto os meus ouvidos e os meus lábios para a música secular, quem é que eu estou atraindo? A presença de quem que eu estou atraindo para dentro da minha casa? A presença de quem que eu estou atraindo para dentro do meu coração? Para dentro da minha mente? Para dentro da minha mente. E daqui a pouco a pessoa não consegue perceber, porque alguns hábitos dentro da casa dela ou da vida dela estão contrários à palavra do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Mas o coração aqui é a mente. É a mente. E o que está ocupando a mente? Não, a mente está cheia de rock and roll. A mente está cheia de música sertaneja do cão. A mente está cheia, está ocupada de músicas contrárias a princípios da palavra do Senhor. Então o que vai influenciar o padrão de vida e de comportamento? É a Bíblia? Não. Por isso que é um mal, querido, muito sorrateiro, que a gente tem que ter cuidado.
Tem que ter cuidado de fechar essa brecha na nossa vida. Não dar espaço para isso no nosso coração, porque vai ocupando, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Assim como o louvor, entenda isso, assim como o louvor atrai a presença de Deus, a música secular vai atrair a presença do diabo. É simples assim. Por isso que a gente tem que ter cuidado. E eu quero lembrar a você que é pai, aos pais, não permita concessões aos filhos para fazerem coisas do mundo. Não permita concessões aos seus filhos para fazer coisas do mundo. E a gente está vivendo um tempo onde cada vez mais, sabe, o mundo tenta entrar dentro da nossa casa, tenta atrair os nossos filhos, tenta puxar os nossos filhos, tenta arrancá-los da casa do Senhor. Não permita concessões. Você não imagina a porta que pode estar abrindo para o inimigo agir na vida do seu filho. Não permita concessões, sabe? Não permita. A responsabilidade nossa de pais, guiarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Não permita, pai, deixa eu ir ali, deixa eu fazer isso, mãe. Não, meus colegas vão estar lá, vai estar todo mundo lá, mas não é de Deus esse negócio, então não vai, querido. Não, meu filho, eu não vou deixar, não. E tem coisa que a gente vai falar para o filho que ele não vai entender agora. Ele só vai entender quando ele for adulto. Só quando ele crescer, quando ele tiver mais maturidade. Mas é responsabilidade nossa dizer agora não, porque a gente não consegue imaginar o amanhã, o que isso que ele está fazendo hoje, a porta que isso pode significar para o inimigo começar a entrar na vida dele e agir, e o reflexo disso amanhã. Por quê? Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. Um abismo chama outro. Uma concessão hoje de algo que não agrada a Deus, amanhã vai atrair outra coisa, e depois outra coisa, e um abismo vai chamando outro abismo, e uma ruína vai chamando outra ruína, e daqui a pouco a vida do filho está numa completa ruína, porque tudo começou lá atrás de uma maneira bem sutil, bem suave, foi só uma porta, não foi só uma experiência, foi só uma vez, mas que foi puxando, puxando, puxando. Seu filho não precisa experimentar as coisas do mundo para depois decidir se vai querer seguir a Deus. Seu filho não precisa experimentar as coisas do mundo para depois ele decidir se vai querer seguir a Deus. Não dê esse espaço, querido. Não dê esse espaço para o diabo na vida do seu filho. Em nome de Jesus, é muito sério isso. Não tem problema ser taxado de radical. Se de repente as pessoas olharem para você e falarem, não, você é muito radical. Não tem problema não. Abre sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 6, verso 58. Sabe por que eu falo que não tem problema? Porque Jesus Cristo foi taxado de radical. E foi taxado de radical, não foi pelos fariseus da sua época. Jesus Cristo foi taxado de radical pelos seus próprios discípulos. Os próprios discípulos dele falaram, Jesus, você é muito radical. João capítulo 6, verso 58. Este é o pão que desceu do céu. Jesus falando dele próprio. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Ele está falando aqui do pão espiritual e fazendo a analogia ao maná que os pais, aquela geração que caminhou no deserto, que comeu daquele pão, daquele maná, morreu. Aquela geração morreu porque ela decidiu não ser fiel ao Senhor, porque aquela geração decidiu se afastar do Senhor, não entregar o coração a Deus. Foi por isso que aquela geração morreu. E aí Jesus vem falando, seus pais comeram daquele pão, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Este pão, Jesus Cristo falando dele, aquele que viver de acordo com o que eu ensino, com os meus ensinamentos, esse vai viver eternamente. Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Os próprios discípulos falaram, Jesus, o Senhor está muito radical. As palavras do Senhor são muito duras, o Senhor é muito radical. E começaram a abandonar. Querido, Jesus foi taxado de radical, então não tenha vergonha de ser taxado também não. Aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, não é de Deus. Então eu escolho andar com aquilo que é de Deus. Escolho andar. E foram seus próprios discípulos, não foram os de fora, foram os de dentro que vieram falar, Jesus, o Senhor é muito radical. E alguns os deixaram.
E aí ele volta aos 12 e fala: vocês também querem ir? E aí Pedro, motivado pelo Espírito Santo, vai dizer: Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, é só na presença do Senhor que há vida, é só junto do Senhor que a gente experimenta vida, e a vida em abundância é só caminhando com o Senhor, não é caminhando à margem do caminho, próximo do caminho, não, mas é caminhando no caminho, é só no caminho que há bênção, é só no caminho que há prosperidade, é só no caminho que eu tenho paz, é só no caminho que eu vivo uma vida de santidade, é só no caminho. Não é próximo do caminho, é no caminho, não existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só a vida no caminho, querido, só a vida em Cristo. Nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos nesse caminho. Então é um alerta para nós pais vigiarmos. Um outro ensinamento aqui no verso 9, um outro degrau que o apóstolo vai trazer é a respeito de apegai-vos ao bem. O verbo aqui apegar, ele sugere um desejo intenso de se apropriar de alguma coisa, assim como o salmista lá no Salmo 63 verso 1, ele vai dizer do desejo dele a respeito de Deus. Ele vai dizer: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. O meu corpo deseja a presença do Senhor, eu desejo a tua face, Deus, eu quero mais do Senhor na minha vida. Apegai-vos ao bem. O comportamento ético do cristão deve ser uma busca constante e intensa a respeito daquilo que é o bom, daquilo que é o certo, daquilo que é do Senhor. E o apóstolo Paulo, Colossenses, abra sua Bíblia por favor, Colossenses capítulo 3. Em Colossenses 3, o apóstolo Paulo vai utilizar duas palavras que vão apontar de uma maneira muito clara para esse ensinamento. A primeira, ele vai usar capítulo 3, versos 8 e 9, a respeito de detestar. Colossenses 3, 8 e 9. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Ele vai dizer: abandonem, afastem, detestai, deixe de lado, não se contamine, não aceite, não permita isso na vida de vocês. Ou seja, detestai, ponha para fora. E dos versos 12 a 14, volte os seus olhos aí, ele vai dizer a respeito daquilo que a gente deve se apegar, aquilo que a gente tem que manter próximo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, ou o vínculo perfeito. Ou seja, atraia, é isso que deve encher o seu coração, é disso que você deve se apegar: bondade, mansidão, paciência, seja suporte. Esses suportem-se uns aos outros, aqui seja suporte um para o outro, apoie um ao outro, fortaleça um ao outro, anime um ao outro nessa caminhada nossa da fé, anime um ao outro para que realmente sejam abençoados. Um próximo ensinamento aqui que ele vai dizer é no verso 10, quando o apóstolo vai lá em Romanos capítulo 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Amai-vos, amai-vos. Devemos realmente ser afetuosos uns com os outros, querido. Afetuosos, que haja no nosso coração um amor fraternal. E é aquilo que o Senhor quer ver em nós. João, no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus Cristo vai dizer o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, a marca, sabe, como um animal que recebe a marca do seu dono lá no pasto, o boi que com ferro é marcado, e ali todo mundo que olha para aquele animal, vê aquela marca, identifica quem é o dono.
evidencia quem é. O Senhor Jesus, ele vem fazer essa analogia para dizer, olha, a marca, quando as pessoas olharem, elas olharão para vocês e vão identificar que vocês são meus, que vocês são o meu povo, que vocês pertencem a mim, é através do amor. Essa que é a marca, a forma como nos relacionamos. Esse é um degrau importantíssimo. Esse amor, ele deve ser cordial, ele realmente deve ser afetuoso. Dentro da igreja nós não somos estranhos, nós não somos uma unidade isolada, nós não somos uma sociedade, nós somos o quê? Família de Deus. Nós somos famílias de Deus, somos irmãos uns dos outros. A igreja realmente é a família de Deus. Você pode se levantar e dar um abraço a quem está do seu lado? Vamos lá, levanta aí, dá um abraço forte no seu irmão e fala: eu te amo em Cristo Jesus, você é família de Deus, nós somos juntos, nós somos um no Senhor, nós somos a família de Deus nessa terra, e as pessoas vão ver Cristo em nós porque nós nos amamos. É por isso, eu te amo, você é importante para mim, você tem valor na minha vida, eu quero te ajudar, eu quero te apoiar, eu quero que a sua casa seja abençoada, que os seus filhos sejam abençoados, que o seu negócio seja abençoado. Eu te amo, você é importante para mim. Amém, amém, você pode se assentar. Amém, essa é a marca que tem que haver em nós, querido. Essa marca desse sentimento gostoso, de desejarmos o bem um ao outro, de trabalharmos, não somente desejarmos, mas também nos movermos em prol do bem um dos outros. Eu posso fazer alguma coisa para facilitar a sua vida? Eu posso ser bênção na sua vida, na sua casa, no seu casamento, para os seus filhos. Eu posso ser bênção do Senhor. É isso que o Senhor Jesus vai dizer. É assim que as pessoas vão ver Cristo, vão me ver através de vocês. É através desse amor realmente fraternal. Um outro ensinamento que ele vai dar aqui, no verso 11, capítulo 12 de Romanos, verso 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. É o zelo. Não sejais, outras versões vão dizer, no zelo não sejais remissos. Não sejais remissos. A ausência de zelo é o descuido. O descuido da vida cristã acarreta sérios problemas. Seríssimos problemas. O nosso cotidiano é sempre, querido, uma alternativa entre a vida e a morte. Como eu disse, quando nós levantamos pela manhã, é um desafio nosso. Eu vou viver esse dia de maneira que agrade ao Senhor, na minha forma de falar, no meu jeito de agir, as pessoas com quem eu relacionar, os negócios que eu fizer, que eu fechar, tudo eu quero agradar ao Senhor. E isso é um desafio, porque coisas vão surgir no meio do caminho, não é fácil. Desafios vão surgir, oportunidades vão bater na porta, coisas que realmente são contrárias a esse padrão de comportamento da ética cristã que o Senhor deseja que eu e você tenhamos. O tempo é curto nessa vida e a gente vive aqui com os olhos na eternidade. Aqui é só um ensaio da eternidade, mas a eternidade ela é definida pelo que nós vivemos aqui. Qual a ética que nós vamos ter aqui é que vai definir a nossa realidade. É a ética cristã ou se é a ética do mundo? O padrão de vida de acordo com o comportamento firmado na palavra do Senhor, ou um padrão de vida firmado em comportamentos com o padrão do mundo? É isso que vai definir o nosso amanhã, o céu ou o inferno. O profeta Jeremias, ele vai dizer a respeito de ter zelo em relação à obra do Senhor, e isso aqui se aplica, essa definição sobre o que fazer e a forma de viver, vai implicar também no nosso serviço na casa do Senhor, a forma como nós nos relacionamos com Deus, aqui dentro da casa, no reino do Senhor, e a forma como nós servimos na casa do Senhor. Que o profeta Jeremias, capítulo 48, verso 10, ele vai dizer: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que faz a obra do Senhor de uma maneira relaxada, de qualquer maneira. Se der tempo eu faço. Não, se der eu vou, se não der também eu não vou. Não, se eu tiver com vontade eu vou servir. Se eu não tiver eu também não vou. O profeta vai dizer: maldito é aquele que faz relaxadamente, porque Cristo deve ser sempre a nossa prioridade, porque Deus deve ser o primeiro na nossa vida. Então aquele que não coloca Deus em primeiro lugar no reino do Senhor, não servir ao Senhor dessa maneira devida, o profeta vai
alertar com uma palavra muito dura, vai dizer que realmente maldito é aquele que faz a obra do Senhor de uma maneira relaxada. E fechando esse versículo aqui, 11, ele vai dizer: sede fervorosos no Espírito, fervor no Espírito. Devemos manter o nosso espírito realmente sempre em alta, sempre em alerta, sempre realmente com o coração, com a chama acesa. O espírito fervoroso é um espírito que transborda de amor por Deus e transborda realmente de amor pelo seu próximo também. O fervor espiritual, ele é manifesto de que maneira na nossa vida? Por exemplo, a sede da palavra do Senhor, vontade de conhecer a Deus. E a Bíblia não se aprende por osmose. A Bíblia não se aprende por carregar debaixo do braço. A Bíblia a gente não se aprende por deixar ela na cômoda e olhar para ela todos os dias, não. A Bíblia ela se aprende pela leitura, pela meditação. E é um desafio nosso, todos os dias mantermos esse hábito, desenvolvermos esse hábito na nossa vida. Sede da palavra do Senhor. O compromisso, o fervor espiritual também, ele é manifesto por uma vida de compromisso com a oração. Todos os dias, dobrar os joelhos, invocar o nome do Senhor, pedir não somente a bênção do Senhor sobre a minha vida, mas pedir que Ele encha o meu coração, sabe, abrir os meus lábios para dizer quem Deus é, adorá-lo, louvá-lo com os meus lábios, sabe, uma vida de louvor ao Senhor. O fervor espiritual, ele é manifesto na alegria e diligência de estar na casa do Senhor. No dia de culto, a minha agenda é fechada. Não, quarta-feira tem culto, eu tenho compromisso, eu vou estar na casa do Senhor. Domingo, não, eu estou na casa do Senhor, eu tenho compromisso. Vamos no clube? Não, eu tenho um compromisso, eu vou estar na casa do Senhor. O meu Deus, eu tenho um compromisso com Ele. Todo domingo, eu vou estar lá, de manhã. E à noite, você vai também? De novo? Vou de novo. Por quê? Porque eu tenho compromisso com Ele. Sabe, esse fervor, essa alegria de estar na casa do Senhor. O salmista vai dizer: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, o meu coração encheu de alegria. É o dia de eu me encontrar com meu Deus, é o dia de eu encontrar com o dono do mundo, aquele que governa tudo, aquele que manda a chuva, que manda o sol, é aquele que tem todo o poder. É o dia de eu me encontrar com Ele lá, junto com os meus irmãos. Alegrei-me quando me disseram. Sabe, querido, é isso que vai demonstrar esse fervor. A disposição, uma outra coisa é a disposição em servir na obra do Senhor. Sabe, esse desprendimento, fidelidade nos dízimos e ofertas. Eu entendo que Deus é que é o dono do meu dinheiro, não sou eu. E eu devolvo a Ele parte daquilo que Ele me dá, porque é dele, não é meu. E eu carrego essa fidelidade na minha vida, e ainda mais eu vou sendo abençoado por Ele. Testemunhar de Deus aos outros é uma outra marca de uma vida espiritual abundante. Ser um exemplo de cristão verdadeiro. O contrário do fervor é o quê? A apatia. O contrário do fervor é a apatia espiritual, sabe? E uma ilustração que demonstra isso muito bem, o Senhor Jesus falando, é a respeito de uma água fervendo em uma panela. A água fervendo, ela demonstra muito bem, ela ilustra muito bem essa questão do fervor espiritual. Ou como que deve ser o nosso coração em relação a Deus. O fervor, sabe, uma ebulição, sabe, não ficar parado. Aonde que está isso na Bíblia, pastor? Apocalipse capítulo 13, verso 15 e 16. Quando o Senhor Jesus falando ao apóstolo João, trazendo a revelação para ele do Apocalipse, ele vem trazer um alerta muito sério, uma correção à igreja de Laodiceia, quando ele vai dizer: conheça as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosse frio ou fosse quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é Deus falando, isso é o Senhor falando a respeito de uma igreja que não era quente e nem era fria, era morna, era mais ou menos crente, era crente, vinha na igreja de vez em quando, mas, sabe, aceitava coisas do mundo consigo, fazia concessões para coisas do mundo consigo. E a igreja não são as paredes e os bancos, querida, a igreja somos nós aqui, é o povo do Senhor. E aí o Senhor Deus vai falar para essa igreja: olha, porque vocês nem são quente e nem são frio, porque se fosse frio pelo menos, tinha a possibilidade de conhecer-me e se tornar quente,
Mas porque vocês já conheceram e não estão me aceitando, vocês se tornaram mornos. E o morno me traz náusea. Me traz náusea. Olha a analogia que o Senhor Deus vai dizer, trazendo coisas que a gente pode compreender, né? Porque a náusea a gente compreende o que é isso. E se tem um trem difícil é a náusea, né? Não tem lugar. Não tem lugar, não tem posição, não tem o que fazer. É só um remédio mesmo para poder resolver. Ou então colocar para fora aquilo que está causando mal. O Senhor Deus vem trazer essa analogia, sabe? Eu não tolero, eu não aceito, isso me faz mal, me causa repulsa realmente. E para a gente fechar nessa manhã, o que o Senhor, crente verdadeiro realmente ele deve ser fervoroso, uma pessoa entusiasmada, apaixonada pela salvação das almas e pela santificação realmente da igreja do Senhor, para a gente fechar essa questão aqui do fervoroso. E por último aqui ele vai dizer, servindo ao Senhor, lá em Romanos capítulo 12, verso 11, ele fecha o verso 11 dizendo, servir ao Senhor, é o último degrau aqui, para a gente fechar o estudo nessa manhã, servindo ao Senhor. Servir ao Senhor, quem serve ao Senhor tem que servir com alegria, com entusiasmo, com paixão, realmente com alegria do Senhor. Essa deve ser a marca. Servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, verso 2 vai dizer a respeito disso. Esse sentimento deve ser constante na vida do cristão. O crente deve ter prazer em realmente estar na casa do Senhor e servir, se envolver com as coisas do reino do Senhor. Deus te deu o dom de tocar? Amém. Eu quero então participar do louvor, de cantar? Amém. Eu quero. Não, Ele me deu o dom de servir lá na porta, então amém. Vou servir na porta. Ele me deu a habilidade de ensinar? Amém. Eu vou ensinar. Vou fazer com alegria aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para poder fazer. Que esse seja, em nome de Jesus, a marca nas nossas vidas. Amém, meus queridos? Há uma frase célebre que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve realmente para viver. É algo que a gente tem que ter realmente cuidado e atenção nas nossas vidas. Vamos orar? Quero te convidar a ficar de pé. A vida cristã, a ética da vida cristã. A ética do comportamento. A vida cristã é uma experiência que tem que ser renovada todos os dias, nosso relacionamento com o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que é andar em novidade de vida. Andar com o Senhor é andar em novidade de vida, e essa novidade de vida vai implicar nisso tudo que nós falamos aqui, essas 6 coisas: detestar o mal, apegar-se ao bem, amar cordialmente uns aos outros, não ser remisso no zelo para com as coisas de Deus, ser fervoroso de espírito e servir ao Senhor com alegria. Amém. Gostaria que você fechasse seus olhos e pensasse a respeito disso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo comunicou coisas no seu coração, coisas que às vezes precisam de ser ajustadas nessa manhã, e essa é a manhã do acerto. É amanhã realmente de você decidir e falar, não, eu quero realinhar os meus ponteiros com o Senhor. Se há alguma coisa desalinhada, é hoje. Deus, não quero perder tempo. O Senhor pode voltar hoje ainda, ou eu posso ir me encontrar com o Senhor hoje ainda. Então eu não quero deixar nada desalinhado na minha vida. Eu quero me alinhar agora com o Senhor. Sabe, se eu estou fazendo algumas concessões com as coisas do mundo, eu decido nessa hora não abrir mais brechas na minha vida, não fazer mais concessões. Eu quero que minha vida venha resplandecer a luz do Senhor, que as pessoas olhem para mim e vejam na minha vida, na minha família, na minha casa, a luz do Senhor, a presença do Senhor, que o cheiro do Senhor esteja dentro da minha casa. Que a música que toque dentro da minha casa seja aquela que louve o Senhor. Que a música que toque no meu carro seja aquela que agrade o Senhor. Que aquilo que saia dos meus lábios seja unicamente para louvar o nome do Senhor e engrandecer o teu santo nome. É isso que eu quero na minha vida, Deus. É isso que eu quero. Aquilo que o Espírito Santo falou contigo, coloca a mão no seu coração para nós orarmos nessa manhã. Senhor, eu estou decidindo nessa manhã acertar essas coisas com o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. E ela é desafiadora, meu Deus, desafiadora para não nos conformarmos com este mundo. E o inimigo e as coisas do inimigo batem à nossa porta todos os dias, e elas são tão atrativas, Deus, são tão atrativas, elas nos iludem, meu Deus, mas em nome de Jesus, nos ajude a afirmarmos o passo,
nos ajude a não nos conformarmos, a não aceitarmos, a não tolerarmos, em nome de Jesus. Nos ajude a apegarmos, ó Pai, como o apóstolo Paulo disse nessa manhã, nos apegarmos ao Senhor, nos apegarmos às coisas do Senhor, que na nossa vida só haja espaço para as coisas do Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, que tudo aquilo que não é do Senhor fique de porta para fora da nossa casa. Nós rejeitamos nessa manhã toda e qualquer investida do maligno, meu Deus, toda e qualquer coisa do inimigo dentro da nossa casa, em nome de Jesus, no nosso trabalho, no nosso negócio, saia em nome de Jesus. Meu Deus, tudo aquilo que o inimigo tem tentado plantar, meu Deus, para corromper o nosso coração, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a taparmos as brechas, nos ajuda a dizermos não. Nos ajuda, Senhor, a nos posicionarmos sempre, meu Deus, e vivermos segundo aquilo que a Tua palavra diz para nós. Pai, pois assim agradaremos o Senhor, meu Deus, e assim viveremos bem, porque a Tua palavra diz que a vontade do Senhor a nosso respeito, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor só pensa o bem, só deseja o bem a nosso respeito, e por isso queremos experimentar o bem do Senhor nas nossas vidas, vivendo de acordo com a palavra do Senhor sempre. Em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor complete essa palavra, meu Deus, no coração de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, manifesta de uma maneira poderosa, com sinais e prodígios, meu Deus, para que o Teu nome seja sempre engrandecido, sempre glorificado e sempre honrado. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse culto, e agora que vamos para casa, lhe peço que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus, que seja um domingo abençoado, de paz, e que à noite possamos estar todos aqui novamente para louvarmos ao Senhor, porque o Senhor é o primeiro da nossa agenda, o Senhor é a prioridade das nossas vidas, em nome de Jesus, não há outra coisa, ó Deus, mais importante do que o Senhor. Que estejamos aqui para te louvar, para prestar um novo culto ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Só o Senhor é Deus no céu e Deus na terra. Despede-nos em paz e nos guarda, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração, querido, e a presença do Espírito Santo te conforte, console todos os dias, em nome de Jesus, amém.